O Flamengo classificou diante do Fluminense, rival que o tinha derrotado na final do Campeonato Carioca, mas nem todo rubro-negro se deu por satisfeito. A cobrança por parte da torcida do Flamengo sempre foi muito grande, e isso pode até ser bom, porque a régua está sempre lá em cima e não se contentam com pouco. Porém, tem gente falando que o Flamengo do Sampaoli está se tornando um time reativo e que não gostam da forma de jogo do Flamengo do Sampaoli nesse confronto. Será que isso vai ser uma constante? Eu sou uma pessoa que gosta desse debate sobre a forma. Eu sempre achei que a forma é importante. Mas vamos ver se esse é o caso? Então vem comigo para falar sobre tática sem tatiquejo. Eu te garanto que o que eu vou te passar a seguir vão ser dados inéditos, que você provavelmente nunca viu na sua vida. E a análise de dados ela é muito importante para indicar para a gente os históricos do passado e poder medir o futuro e o presente de acordo com as métricas que sejam fiéis. A amostragem é muito importante no debate sobre o futebol e também é preciso entender o contexto dos dados para poder analisá-los de melhor maneira. Eu queria aproveitar para te pedir o like, então. Eu nunca peço like, tem muito tempo que eu não tenho pedido, mas o like ele aumenta a projeção do vídeo. E eu estou precisando de mais inscritos. A minha meta é bater 50 mil inscritos até o fim do ano. Só que sem aumentar, sem furar a bolha, a gente não consegue. Para poder furar a bolha, é só através de muito like, dedinho nervoso aí no like. E se tu não for inscrito ainda, se inscreve. Afinal de contas, o Flamengo do Sampaoli tem alguma pinta de que vai se tornar reativo? Vamos comparar ele com outros Flamengos, que vai melhorar para a gente entender justamente esse parâmetro, né? Ter parâmetro, dar contexto para analisar dados e não torturá-los. Vamos olhar, então, os últimos Flamengos que foram campeões com um elenco parecido ou com alguns jogadores. Afinal de contas, o elenco de 2019 para hoje já mudou muito, o time titular também. Então, o Flamengo do Jorge Jesus, durante o ano de 2019, teve uma média de 58,7% de posse de bola. O do Rogério Ceni teve uma média de 59,5% de posse de bola. Foi o Flamengo mais retentor que já existiu desde que o time voltou a essa fase campeoníssima. Com o Dorival, foi o time menos retentor, com 56,7%, que também é um ótimo número. E o time do Sampaoli, ele é hoje o time mais retentor, mesmo depois de ter tido esse que a gente chama na estatística como outlier, o número fora da curva normal, mesmo tendo só 30%, arredondando, de posse de bola no jogo contra o Fluminense. Então, esse é o outlier do Flamengo do Sampaoli, mas quase todos os Flamengos, desde que se tornou tão forte assim, tem um outlier para chamar de seu. E geralmente são jogos positivos. Geralmente não. Certamente, todos eles são jogos positivos, o que é uma coincidência. E é importante dizer que o Flamengo contra o Fluminense não abriu mão da posse de bola. Eu te chamo para assistir a análise completa que eu fiz ontem aqui no canal. Vou deixar aqui no banner para você acompanhar. O Flamengo do Dorival teve também um outlier. O jogo que teve menos posse de bola foi contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil. Esse não foi um jogo bom, não foi um jogo de domínio do Flamengo, nem domínio territorial, nem domínio tático. Foi um jogo que o Flamengo, de fato, foi amassado. Mas foi campeão no fim das contas, então é positivo. 38% de posse de bola nesse jogo. O outlier do Flamengo do Rogério Ceni foi o jogo contra o Grêmio fora, que foi a grande virada de chave para aquele título. Uma vitória por 4-2. Naquele jogo, o Flamengo teve menos posse de bola do que o Grêmio do Renato Gaúcho, que já tinha feito uma partida contra o Flamengo do Jorge Jesus, aonde o Flamengo do Jorge Jesus teve menos posse de bola. Que jogo foi esse? Vamos dar contexto para o dado. Foi o jogo que o Flamengo estava antes de viajar para a final, né, da Libertadores em Lima e poupou vários titulares. Foi um jogo que o Flamengo mais poupou titulares
na era Jorge Jesus. E o Flamengo ali jogou um futebol reativo, abrindo mão realmente da posse de bola, fazendo um jogo ali, tentando ser o mais inteligente possível, administrando carga, e venceu aquele jogo com um pênalti gol do Gabigol. E teve só 32%, que é muito parecido até com o percentual do Flamengo do Sampaoli nesse jogo. Então, assim, logo de cara, não, né? Não vai ser um time reativo. Analisando o número de passes, a gente vai poder olhar mais coisas. A gente vai ver que o Flamengo mais direto, o Flamengo que fazia jogo mais direto entre todos esses Flamengos que a gente está comparando, foi o do Jorge Jesus, que tinha uma média de 467 passes por jogo. O mais trocador de passes até o momento é o do Sampaoli, mesmo tendo uma amostragem muito menor e após ter realizado esse jogo, que foi o outlier mais recente contra o Fluminense. O time do Rogério Ceni, antes desse, era o que mais trocava passes. E aí a gente tem que falar ainda de consolidação de ideias. O Sampaoli já disse algumas vezes que o time ainda não está executando da forma como ele deseja ali o último terço. E é por isso que tem ainda trocado mais passes, talvez, do que deveria. O que não é um problema. Afinal de contas, recentemente o Flamengo não perde há 7 jogos e tem passado vários desses jogos sem sofrer nenhum gol dos seus adversários. Em 2 jogos contra o Fluminense, não sofreu nenhum gol, inclusive nas bolas paradas. Então, acaba que isso contribui. E aí, dentro dessa barra, a gente consegue olhar os passes por posse e aí deixa mais claro qual era o time mais direto e o menos. Então, o time do Jorge Jesus tinha o menor número, com 4,47 passes por posse. Era um time muito mais vertical, e ser tão vertical exigia muito que aquele time voasse fisicamente, como voou, para fazer a marcação pós-perda, como fazia, e era muito bem encaixada, era um time espetacular, o melhor time que eu já vi jogar no futebol brasileiro, desde que eu sou vivo. Mas, talvez fisicamente, o time do Sampaoli ainda não esteja nesse padrão. E também os treinadores são muito diferentes entre si. E isso é preciso ser dito. E aí, nos passes por posse, apesar do time do Dorival trocar menos passes, como ele tinha menos posse de bola em média, ele trocava mais passes por posse do que o time do Rogério Ceni. Então, você pode ter pensado em falar no slide anterior, mas o time do Rogério Ceni era muito toca-toca, o do Dorival não. Pois é, rapaz, o time do Dorival tocava mais passe do que o do Rogério quando tinha a bola. A diferença é que o time do Rogério tinha mais a bola. Vamos falar de intensidade defensiva. O que quer dizer essa intensidade defensiva? É o número de duelos, sejam cortes, carrinhos, disputas, por minuto da posse de bola do adversário. Nesse índice, os números, de novo, são muito parecidos, tendo o maior índice o Rogério Ceni e o menor índice o Jorge Jesus. Sim, o próprio Jorge Jesus. Mas muito próximos entre si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o trabalho do Sampaoli está dentro de uma normalidade dentro desse índice, até superando o do Jorge Jesus. É um time que tem demonstrado em alguns jogos, e o Sampaoli respondeu isso na pergunta do jornalista chileno na coletiva, respondeu sobre isso. Né? Ele perguntou por que o time não tem essa intensidade defensiva em todos os jogos. Ele falou, eu cobro a mesma coisa em todos os jogos, mas às vezes o time não pode fazer. E aí entra um pouco daquilo que a gente acha há muito tempo sobre o time do Flamengo, que acaba sendo um time que, não de forma intencional, provavelmente, mas é um time que escolhe jogos. E isso é uma coisa que ele vai ter que lutar contra. E é uma coisa que o Jorge Jesus conseguia lutar contra, mas que talvez Rogério Ceni e Dorival não tenham conseguido da melhor maneira, mas tenham conseguido ainda assim fazer trabalhos vitoriosos. E aí nós vamos para um índice interessante que vai dar a grande diferença do que foi aquele Flamengo do Jorge Jesus do que ainda tem que se tornar o Flamengo do Sampaoli, que é o PPDA. O que é o PPDA? São passes por posse de bola do adversário. Ou seja, a quantidade de passes que o adversário troca quando tem a bola, mas especialmente no seu próprio campo. Ou seja, quanta paz eu dou para o adversário trocar passe e sair jogando. Bom,
O Jorge Jesus tinha o menor número, ou seja, o melhor número, que é justamente ele era o time que melhor marcava a saída do adversário. Logo depois dele, o Rogério Ceni, o pior de todos os dados, o do Dorival, que era um time que realmente a gente falava muito sobre isso, um time que tinha dificuldade de pressionar alto e um time que acabava ficando vulnerável para inversões, porque os 3 da frente, por conta do losango, acabavam não marcando, o time marcava com 7. Foi campeão e jogou muito bem. Inclusive, eu queria que tivesse continuado, mas sim, todo time tem uma fragilidade. A fragilidade desse time era essa. Aquilo era muito claro e poucos times conseguiram explorar. Quem conseguiu explorar? O São Paulo. E o Flamengo ainda assim ganhou o jogo. Não foi 2-1 como está escrito aí, foi 3-1 aquele jogo da Copa do Brasil. O primeiro jogo da Copa do Brasil foi o pior jogo do Flamengo do Dorival nesse sentido. E foi o pior jogo desde que o Flamengo se tornou esse Flamengo, ou seja, desde 2019, é o pior índice de todos esses trabalhos aí. Ou seja, aquele São Paulo fez a saída de bola como quis e realmente naquele jogo amassou o Flamengo. E o Flamengo foi lá e ganhou. É uma parada curiosa, mas aconteceu. E aquele Flamengo foi campeão, mesmo com esses 2 amassos, com o amasso na final contra o Corinthians, que a gente já mostrou em dados anteriormente, e com o amasso na semi contra o São Paulo no primeiro jogo. O Flamengo do Sampaoli tem um número bom nisso aí. E ele acabou de ser muito influenciado pelo jogo contra o Fluminense. A tendência é que, conforme for aumentando a amostragem, isso vai diminuir bastante. Esse número vai diminuir bastante. Mas ele também fala sobre opção. Por quê? Os 2 outliers são o jogo contra o Bahia, que o time mostrou 14.1, ou seja, 14.1 o PPDA, ou seja, o Bahia trocava muito passe na sua saída, e isso aconteceu desde o primeiro tempo. Por quê? O Flamengo induzia as subidas do Tubarão no primeiro tempo para tentar atacar as suas costas. No segundo tempo teve a queda física, os 5 substituições, show de horror daquela partida, mas o Flamengo ganhou. E esses 14.1 são muito relativos ao primeiro tempo, quando o time deliberadamente optou por esperar um pouco o Bahia para atacar as costas do Tubarão, e deu bastante certo. Contra o Fluminense, o primeiro tempo eu não achei que foi uma opção, mas após a abertura do placar, claramente uma opção muito bem aproveitada, com muitas chances de gol para o Flamengo, e o Flamengo permitiu ao Fluminense 14. O Flamengo do Jorge Jesus já tinha permitido 14 passes na construção, justamente naquele jogo contra o Grêmio. E aí, seguindo sobre essa situação do Fluminense, o Fluminense é isso, gente. Eu já tinha mostrado para vocês no vídeo pré-jogo esse slide. O que acontece? O Fluminense ele geralmente supera o adversário em posse de bola. É um time de 1 ano de trabalho, com bastante dinâmicas coordenadas. No jogo contra o Flamengo, nesse último jogo, que não está aí no quadrante, ele acabou usando muito mais, forçando o lado direito, gerando muitas dinâmicas mais complexas por aquele lado. E o Flamengo acabou protegendo a própria baliza e praticamente não cedeu finalizações complicadas. O que a gente precisa ter na cabeça é que a situação de trabalhar sem bola e de não querer a bola não tem nada a ver com o Sampaoli e seus trabalhos. Ela foi uma opção clara para jogos específicos. Pode acontecer de novo, assim como a saída do Pedro do time titular, assim como o não uso da dupla Pedro e Gabigol, tudo isso, nada disso é um dogma criado para sempre. E isso vai ser administrado a cada jogo de acordo com o adversário. Faz muita parte do trabalho do Sampaoli a presença da posse de bola, a presença do domínio e da consolidação de suas ideias. Daqui a 1 ano, caso se enfrentem de novo Sampaoli e Diniz nos mesmos clubes, provavelmente será um duelo ainda melhor e um duelo muito melhor pela bola. Muito provavelmente o Sampaoli não vai precisar abrir mão. E isso vai acabar contribuindo para que o flamenguista curta a estética do jogo também. A discussão sobre a estética é sim muito válida. É muito importante a forma. Só que não existe forma se a gente não tem trabalho, se a gente troca de técnico a cada 3 meses. Tempo ao Sampaoli, que a forma virá.